Vamos falar um pouquinho hoje sobre máximos e mínimos de uma função f. Para ficar mais fácil da gente entender o processo, vamos relembrar o que acontece em cálculo 1. Cálculo 1, quando eu tenho uma variável, a função é apenas f de x. Bom, para calcular os máximos e mínimos ou pontos de inflexão da função, ponto de inflexão é onde a função muda de concavidade, ponto de máximo é o maior ponto que a função assume, ponto de mínimo é o menor ponto que a função assume no gráfico. Então, se eu pensar, se eu tiver um gráfico algo assim, esse aqui vai ser meu ponto de mínimo, tá? Meu ponto de máximo. E aqui eu tenho um ponto de inflexão, que ele está mudando a concavidade. Então, a concavidade é voltada para baixo, que de repente ele começa a fazer a concavidade voltada para cima. O maior ponto que a função assume, menor ponto que a função assume, ponto de máximo, ponto de mínimo. Bom, para calcular, eu preciso calcular a derivada da função e igualar a zero. Na hora que eu faço isso, eu calculo a primeira derivada igual a zero, enquanto ponto crítico. O que é o ponto crítico? O candidato a seu ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de sela. Bom, para eu classificar temos duas propriedades, a primeira derivada e a segunda derivada. Vamos recordar da segunda derivada, tá? Classificação do ponto crítico em ponto de máximo, ponto de mínimo. Bom, se a segunda derivada, tá, da função no ponto crítico for maior que zero, o meu ponto é ponto de mínimo. Se a hora que eu calcular a segunda derivada no ponto x0, ele der negativo, o meu ponto é ponto de máximo, tá? Da função. Se a hora que eu calcular meu segunda derivada no ponto que eu calculei meu ponto crítico x0 for igual a zero, então meu P ele é ponto de inflexão. É onde, sempre aonde que a minha função tem a segunda derivada igual a zero, que minha função está mudando a concavidade. Caso a hora que eu faça a classificação, eu só encontro ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou ambos, eu não encontrar ponto de inflexão, para eu calcular o ponto de inflexão, basta eu calcular a segunda derivada igual a zero. Tá? A hora que eu pegar minha segunda derivada, que eu já calculei aqui, eu faço igual a zero, acho meu valorzinho x, que é o meu ponto de inflexão. Ok? Bom, em cálculo 2. Cálculo 2, eu tenho que ou função de duas variáveis para eu calcular meu ponto de máximo, ponto de mínimo, ou ponto de sela. Ponto de sela é exatamente o ponto onde minha concavidade muda a concavidade. Então, quer dizer, se eu tenho concavidade voltada para cima, passa a ser para baixo e vice-versa. O ponto de máximos e mínimos também é o mesmo processo de uma variável. Bom, a única coisa que a gente vê de diferente é o nome, ponto de inflexão para ponto de sela, porque aqui eu tenho mais de uma variável. Eu estou trabalhando numa superfície, em vez de uma curva, tá? Que é quando eu tenho uma variável só. Bom, primeiro, para eu calcular o ponto crítico, tá? Que é o ponto que vai ser candidato a ser ponto de máximo, de mínimo, ponto de sela. Eu preciso calcular as derivadas parciais da minha função e igual a zero. Então, eu vou fazer a derivada parcial de f em relação a x igual a zero, derivada parcial de f em relação a y igual a zero. Isso se a minha função for xy. Se minha função for xyz, eu vou ter o que? A derivada parcial de f em relação a z igual a zero também. Bom, aqui nós vamos ter, em alguns casos, já sai direto, tá? Em outros casos, eu vou ter um sistema para estar resolvendo. Como que eu vou resolver o sistema? Da maneira que eu quiser nesse momento, tá? Eu preciso só achar os valores das minhas variáveis, que é x e y. Então, depois eu tenho encontrado meu ponto crítico, tá? Meu x0 e y0. Eu vou classificar em ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou ainda, tá? Ponto de sela. Bom, primeira coisa, eu preciso calcular a minha matriz das derivadas parciais de segunda ordem, que é a minha hessiana. Lembra que em cálculo com uma variável eu só preciso calcular a derivada de segunda ordem para classificar? Com duas variáveis ou três também. Porém, aqui eu vou calcular o quê? Eu vou montar uma matriz, que ela se chama matriz hessiana. Diagonal principal, eu tenho as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x, em relação a y, se for o caso, em relação a z. A diagonal secundária, tá? Eu tenho as mistas, as derivadas parciais mistas. Se eu tiver três variáveis, eu vou ter os demais outras variáveis mistas, que vão me compor a minha matriz 3 por 3. Bom, depois que eu achei minha matriz, eu vou calcular esse determinante. Esse determinante, que é o que nós chamamos de hessiano, ele pode assumir três valores. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo,
ou ele pode ser igual a zero. Bom, e esse valorzinho aqui da segunda derivada em relação a x, também ele pode ser positivo, negativo, tá? E é onde que ele vai nos ajudar a classificar. Então, eu vou precisar do valor da minha hessiana. Então, eu vou calcular essas derivadas e vou substituir no ponto crítico que eu achei. Então, aqui eu vou ter, em vez de funções, se for o caso, eu vou ter valores. Então, eu vou constantes. Então, meu hessiano vai ser um valor constante, que é um determinante. Bom, se o meu hessiano ele for positivo, tá? E a segunda derivada no ponto for positivo também, ambos positivos, o meu ponto, ele é ponto de mínimo. Se meu hessiano for positivo e minha segunda derivada no ponto for negativa, o meu ponto é ponto de máximo, tá? Se a minha hessiana for negativa, meu ponto é ponto de sela. E se a minha hessiana for igual a zero, nada eu posso afirmar sobre o ponto P. Então, para classificar, eu preciso tomar as condições da minha hessiana positiva, da minha hessiana negativa e minha hessiana igual a zero. A segunda derivada em relação a x, apenas para o valor positivo e negativo, que eu vou estar fazendo a interseção, tá? Com o valor da minha hessiana. Então, aqui a gente tem a classificação do meu ponto crítico em ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de sela. Para o melhor entendimento, vamos pegar essa funçãozinha aqui, tá? Uma funçãozinha simples para iniciar. E vamos calcular o ponto crítico e depois classificar em ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de sela. Pode ser que a minha função assume mais de um valor, ou pode ser que minha função, inclusive, não assume não um valor. Então, primeiro, eu preciso fazer a derivada parcial de f em relação a x. Como a minha função tem x, y apenas, a minha derivada vai ser em relação a x e em relação a y. Eu só tenho essas duas para estar calculando. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a derivada de f em relação a x. Então, eu tenho 1, que a constante é zero, x ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a x, vai ser 2x, e y vai ser zero. A hora que eu faço a derivada da função f em relação a y, a derivada de 1 é zero, de x ao quadrado é zero, e de y ao quadrado, a hora que eu derivo, vai me ser 2y. Bom, eu preciso fazer o quê? A derivada de primeira ordem em relação a x igual a zero. Preciso calcular minha derivada parcial de segunda ordem em relação a y igual a zero. Então, como que vai ficar? Se a minha derivada parcial de f em relação a x, eu tenho 2x igual a zero. Derivada parcial de f em relação a x deu 2y, vou igual a zero. Tem um sisteminha. Bom, aqui eu já saí direto, o valor de x igual a zero. E aqui eu tenho que o valor de y igual a zero. Então, meu ponto crítico, ele é 0 e 0. Bom, então aqui eu tenho o ponto crítico. Agora, eu preciso classificar esse ponto. Para classificar, eu preciso calcular a minha hessiana. A minha hessiana ela é composta pela segunda derivada de f em relação a x, a segunda derivada de f em relação a x pela segunda ordem, sendo que eu derivei ela em y na primeira, a derivada de segunda ordem em relação a y, sendo que a minha primeira foi em relação a x, e a segunda derivada de f em relação a y pela segunda vez. E preciso calcular esse determinante. Isso tudo vai ser no ponto crítico que eu achei, que vai ser 0, 0. Então, vamos lá, vamos calcular a segunda derivada em relação a x. Então, eu tenho que a primeira derivada em relação a x foi 2x. Quando eu calculo pela segunda vez, eu vou ter 2. Quando eu calculo a derivada em relação a x pela segunda vez, eu peguei, como estou calculando a mista, e y pela primeira vez. Então, se eu calculei em y, deu 2y, derivo em x, vai ser 0. A derivada de y pela segunda vez, sendo que a primeira eu calculei em x, eu tenho 2x, a hora que eu derivo em y, 0. A derivada parcial de segunda ordem em relação a y, a primeira deu 2y, a segunda, 2. Para eu calcular esse determinante, diagonal principal, mantenho o sinal, 2 vezes 2, 4. Diagonal secundária, eu inverto o sinal. Então, vai dar 0. Eu inverto o sinal,
0 não tem sinal positivo nem negativo, então eu posso considerar 4 mais 0 ou 4 menos 0, que vai ser 4. Então, a minha hessiana é igual a 4, que é positiva. Aí, eu tenho aqui a minha derivada parcial de segunda ordem em relação a x, positiva. Então, eu vou só apenas classificar usando esses dois valores que eu acabei de encontrar. Se por acaso aqui eu tivesse, nas minhas derivadas parciais, as minhas variáveis x ou y, eu estaria substituindo 0 e 0 para x e 0 para y, para achar os valores constantes. Como eu já saí os valores constantes direto, só basta eu calcular o determinante e classificar. Então, eu tenho que a minha hessiana foi positiva e a segunda derivada em relação a x, positiva. Lembrando lá da minha classificação, vamos voltar lá na classificação. Hessiana positiva, segunda derivada em relação a x, ao ponto crítico positivo, o meu ponto crítico é ponto de mínimo. Então, logo, o ponto que eu achei que é 0 e 0 é ponto de mínimo. Vamos lá. No segundo exemplo, que eu também quero calcular ponto de máximo, mínimo ou ponto de inflexão, no caso aqui, ponto de inflexão, não, desculpa, tá? Ponto de Sella, porque agora eu estou numa função de xy, tá? Então, eu tenho minha função, eu preciso fazer o quê? Como é xy, eu preciso fazer a derivada de f em relação a x. E preciso calcular a derivada de f em relação a y. Bom, vamos lá. Eu tenho 3x ao quadrado, a hora que eu derivo, vai ficar 6x. Menos 2xy, a hora que eu derivo, menos 2y. Y ao quadrado e menos 8 é igual a 0. A hora que eu vou fazer a derivada parcial em relação a y, 3x ao quadrado é 0, menos 2xy, a hora que eu derivo em relação a y, vai sobrar menos 2x. 2y ao quadrado, a hora que eu derivo, vai sobrar 2y. Menos 8, a hora que eu derivo, vai ser 8. Bom, para eu classificar, eu preciso, ou melhor, para eu achar meu ponto crítico, eu preciso fazer essas derivadas igual a 0. Então, eu preciso fazer as duas derivadas iguais a 0. Então, eu vou ter 6x menos 2y igual a 0, menos 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Bom, aqui eu tenho um sistema de duas variáveis, duas equações, duas variáveis. Bom, para eu resolver esse sistema, eu posso deixar ele equivalente e jogar esse menos 8, eu posso passar ele para cá, para ficar só as variáveis de um lado da igualdade e as constantes do outro lado da igualdade. Então, vai ficar 6x menos 2y igual a 0. A segunda vai ficar menos 2x mais 2y igual a 8. A hora que eu passo, ele troca o sinal. Bom, eu preciso agora achar o valor de x e y. Nesse caso, eu tenho menos 2y mais 2y. Então, se eu somar as duas equações, eu vou ter 6 menos 2, 4x, menos 2 mais 2y, eu vou ter 0y, e 0 mais 8, eu vou ter 8. Então, eu tenho 4x igual a 8. Eu tenho que o meu x vale 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, eu já achei uma coordenada. Para eu achar a segunda coordenada, eu volto em uma das duas equações, posso escolher, para achar o valor de y. Então, se eu pegar na primeira, eu tenho 6x menos 2y igual a 0. O meu y vai ser quem? Eu vou pegar esse 6x, eu vou jogar para cá. Então, vai ficar menos 6x. Esse menos 2, ele está dividindo, multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho menos com menos vai dar mais, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3x. A hora que eu substituo o meu valor de x, eu vou ter que o y vai ser o quê? 3 vezes 2, que é igual a 6. Logo, o meu ponto P, ele vai ser 2 para x, 6 para y. Então, esse aqui é meu ponto crítico. Para eu classificar agora, eu preciso calcular a minha hessiana. Minha hessiana, eu vou calcular ela e vou substituir no ponto que eu achei. Então, vamos lá. Lembrando que a primeira coordenada é a derivada parcial de x, tá?
Então, se eu calculei 6x menos 2y, a hora que eu calculo de novo, tá? A minha derivada de segunda ordem vai sobrar 6, porque o y, ele é constante. Em relação, a hora que eu vou calcular a segunda coordenada da minha matriz, na primeira linha, eu vou calcular a derivada em relação a x, sendo que na primeira eu calculei em relação a y. Então, eu vou pegar essa daqui e vou calcular em relação a x. Então, vai sobrar menos 2. Na segunda linha, eu vou pegar a derivada de x, que eu encontrei pela primeira ordem, e na segunda eu vou calcular em relação a y. Então, eu vou obter também menos 2. E a última coordenada da segunda linha, eu vou pegar a minha derivada de primeira ordem, vou derivar novamente em relação a y. Menos 2x e menos 8 é constante, vai dar 0. Então, a hora que eu derivo 2y, vai ter 2. A hora que eu calculo meu determinante, eu vou ter o quê? 2 vezes 6, que vai ser 12. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Porém, aqui eu vou inverter o sinal, tá? Então, eu vou ter menos, tá? 4. Então, vai ficar menos com menos vai dar mais, menos. Então, eu tenho 12 menos 4, que é 8. Tá? Positivo. A derivada parcial de segunda ordem em relação a x, que deu 6, positivo. Então, eu tenho que a minha hessiana positiva, a segunda derivada em relação a x deu positivo, o meu ponto P, que eu achei que é 2 e 6, ele é ponto de mínimo. Tá? Se a gente for lá, ou voltar lá e olhar a classificação, hessiana positiva, segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Se por um acaso a minha segunda derivada fosse negativa, seria ponto de máximo. Se a minha hessiana fosse negativa, seria ponto de Sela. E se fosse igual a zero, não teria classificação.